bom dia! Freguesia de São Francisco do Porto dos Casais. Assim foi batizada a nossa capital em 1772, quando foi fundada. De lá pra cá mudou muitas vezes o nome, o cenário, o povo. A cidade cresceu, evoluiu. Completa hoje 238 anos. E como já é tradição, o JA faz um programa especial em homenagem à nossa cidade. Estamos aqui nas belas paisagens de Porto Alegre. Eu estou no coração da cidade, na Praça da Matriz, a Praça dos Poderes, da Cultura, da Catedral. Eu vou falar sobre a Copa do Mundo de 2014 em Porto Alegre. A vitória do Grêmio sobre o Novo Hamburgo no Estádio Olímpico e a permanência de Jorge Fossati no Internacional. Porto Alegre é rodeada por 40 morros e cerca de 50 ilhas. Eu vou mostrar para vocês um passeio bem interessante que eu fiz em algumas delas. O Jornal do Almoço especial ao aniversário de Porto Alegre está no ar. Fique conosco. Olha só a vista dessa sacada. Aqui em primeiro plano, a Praça da Matriz, com seus monumentos e árvores frondosas. Lá ao fundo, a Catedral Metropolitana. Ao lado, o Palácio Piratini, sede do governo. Aqui à minha direita, a Assembleia Legislativa, a Casa dos Deputados. Do outro lado, o Tribunal de Justiça e o prédio do Ministério Público Estadual. Pois é esta a vista que muitos artistas têm da nossa capital. Afinal, nós estamos aqui no Teatro São Pedro, um dos mais importantes do país, que com seu estilo barroco português encanta músicos, bailarinos e atores que se apresentam por aqui. Agora, tudo isso deve ficar ainda mais grandioso se visto aí de cima, não é, Luísa? É, Cristina, eu tô te abanando aqui de cima, mas eu acho que tu não tá vendo, hein? Realmente a vista é sensacional. Aqui do alto a gente vê os prédios da capital, também uma parte do Guaíba. Inclusive vamos dar um passeio pela orla agora, para vocês apreciarem então esta visão privilegiada que nós temos do helicóptero da RBS. São Pedro também está nos ajudando agora, o sol apareceu. No começo da manhã chegou a chuviscar, até agora há pouco tempo estava chuviscando, mas neste momento tem algumas nuvens, dá para ver o sol. Então, vamos conferir nos mapas a previsão para esta sexta-feira. O estado segue dividido, com tempo bem firme na fronteira com o Uruguai e com chuva a qualquer hora do dia nas outras regiões. A temperatura que não muda muito. À tarde, hoje, não deve passar dos 27 graus na capital, que está então de aniversário. Porto Alegre é uma das únicas capitais que tem 2 campeões do mundo, Inter e Grêmio. Aliás, 2 paixões aí que dividem os gaúchos. E se é para falar de paixões que normalmente geram aí polêmicas, nada melhor do que a gente ir para um outro ponto do centro de Porto Alegre, a Esquina Democrática, onde está o Paulo Brito. Brito, por aí tem mais gremistas ou mais colorados? Olha, tá dividido aqui, Cristina, como sempre no Rio Grande do Sul. Quem é colorado aí? E os gremistas? Olha, rapaz, o Grêmio está com mais força aqui na Esquina Democrática. O Grêmio que jogou ontem, 3 jogos, aliás, ontem, encerrando a 5ª rodada da Taça Fábio Koff, o retorno do Campeonato Gaúcho. E a equipe do Grêmio ganhou do Novo Hamburgo. Não foi fácil, hein? Novo Hamburgo comprovou que tem um bom time. 2-1 para a equipe do Grêmio no Estádio Olímpico. Vamos ver os gols? Vamos lá. Maílson chuta de fora da área e faz 1-0 para a equipe do Grêmio. Edilson cruza da esquerda e o William, centroavante, cabeceia para o gol. 2-0 Grêmio. Kempis desconta para a equipe do Novo Hamburgo. Final, Grêmio 2, Novo Hamburgo 1. E o Grêmio disparou na liderança do grupo 1, tem 15 pontos ganhos, deixando aí a equipe do Novo Hamburgo com 12 pontos em segundo lugar. Internacional joga contra o Caxias domingo às 4 horas com transmissão da RBS TV lá no Centenário. Internacional que vai manter o técnico Jorge Fossati. Ouça aí a explicação do vice de futebol Fernando Carvalho. Tive uma reunião com o treinador de 1h30, onde fizemos uma radiografia de tudo que aconteceu desde o início, desde a sua contratação. E chegamos à conclusão que algumas coisas devem ser feitas, mas que são da economia interna do clube, e que ele vai continuar com o apoio da diretoria. Nós temos jogadores que não deram ainda o resultado contratado, estão tentando aprimorar sua forma física, e nós contamos que isso aconteça com o decorrer do trabalho. Internacional é o terceiro colocado do grupo. O Caxias é o líder do grupo 2 com 13 pontos ganhos. O Internacional tem 8 pontos apenas nesse retorno. Volta daqui a pouco aqui da Esquina Democrática. Até já, Cristina.
Tá certo, Brito. Você sabe qual é a rua mais antiga de Porto Alegre? Pois o Manuel Soares foi passear pela primeira rua da nossa cidade. E você vai ver que, apesar da idade, ela está mais viva do que nunca, com seus personagens curiosíssimos. Dá uma olhada. Pois é, gente, ela nasceu em 1865, foi a primeira rua da cidade de Porto Alegre. Oficialmente é conhecida como Rua dos Andradas, mas é batizada popularmente como Rua da Praia, nome que essa galera não abandona. Então, senhoras e senhores, vamos agora ver como anda a rua mais tradicional de Porto Alegre. Seu surgimento se deu por conta do Porto de Viamão, que ficava nas redondezas de onde hoje é o centro de Porto Alegre. E há 238 anos que ela está no coração da cidade e de seus moradores. Além de rua, ela é cenário de muitas histórias e palco de artistas como o mágico João. Teve alguma situação particular que você vai guardar na memória para sempre? Olha, uma vez fizeram aparecer dinheiro na minha mesa aqui. E aí sumiu, nem sei quem foi o cara, que foi tão rápido que eu não sei quem foi. Foi a melhor mágica que a Rua da Praia te deu. Até hoje. Um pouco mais adiante, outro show começa. Ele tocava no quarto de casa, mas foi na Rua da Praia que ele se achou. E hoje Charles confessa ser um viciado na rua mais antiga da capital gaúcha. Eu fico uma semana sem vir aqui, já está chovendo, começo a ficar nervoso já, sabe? Porque eu preciso dessas pedrinhas portuguesas aqui, eu acho que tem uma energia, sei lá. Pois é, gente, e até o dia 4, a rua mais antiga e mais tradicional de Porto Alegre também ganha uma outra função. É que por conta da Páscoa, cerca de 60 famílias indígenas estão utilizando a rua para expor e vender o seu artesanato, o que vem gerando sustentabilidade para essa galera. Eles estão vendendo aqui a produção de Páscoa, de cestaria, né, que eles fazem muito bem e que é uma coisa que faz parte, né, da nossa cultura dentro das várias etnias que compõem aqui os povos no Rio Grande do Sul. E se no chão tem arte, quem olha para o alto também se encanta com a arquitetura de prédios que quase contam histórias. E quando falamos de arquitetura na Rua da Praia, não tem como não falar do antigo Hotel Majestic, que abrigou aqui na Travessa Cataventos, ele que foi um dos maiores poetas brasileiros. Natural de Alegrete, Mário Quintana adotou Porto Alegre de 1968 a 1982. O quarto 217 do hotel na Rua da Praia foi o recanto do poeta. O prédio está lá até hoje, mas agora como Casa de Cultura Mário Quintana. Quem fundou a Rua da Praia, como aquela ruazinha que dava acesso ao Porto de Viamão, não imaginou que ela fosse abrigar nomes importantes como Mário Quintana e tantas outras emoções. Então, parabéns Rua da Praia e parabéns Porto Alegre.